Also was on the score sheet in the first half. England will be the questions of potential title winners. Oh! For Little here, he spotted the runner Vivian Miedemar. Clinical. There goes it now. Quick feed, Sam scores for United. Weir. Oh, it held. Fala galera, eu sou a Amanda Viana e esse é o Conexão FAWSL, o podcast do Planeta Futebol Feminino para falar sobre futebol inglês. Aqui a gente trata mais especificamente da WSL, que é o campeonato inglês, também das copas que existem no país, da seleção inglesa e das equipes, em copas europeias como a UEFA Women's Champions League. Esse é o nosso episódio número 37, é o nosso segundo episódio dessa temporada, O episódio 36 saiu na semana passada, em que fizemos um apanhado da primeira rodada da WSL. Então, se você não conferiu, se liga lá nos agregadores de primeira e também no YouTube do Planeta Futebol Feminino. Bom, nesse episódio eu estou aqui com Camila Villarreal, um elenco reduzido para esse episódio de hoje. Só explicar para vocês que o Conexão é um podcast quinzenal, mas como na segunda rodada do campeonato inglês já tivemos clássicos, a gente optou por fazer um episódio especial para não deixar essa rodada passar batida, Então estou aqui com a Camila Villarreal, mas aproveitar para mandar um abraço aí para a Alicia Soares, para o Eduardo Costa, também para a Paty Zene, que em outras oportunidades estarão aqui com a gente. Antes de eu trazer a Camila, só lembrar a vocês que o Planeta Futebol Feminino tem uma cobertura extensa de campeonatos pelo mundo. Estamos fazendo a cobertura da Libertadores Feminina, então sempre quando tem jogos das equipes brasileiras, temos PFF Debate especial lá no YouTube do PFF, então fiquem ligados lá para não perder nada. A NWSL, que é o campeonato dos Estados Unidos, a cobertura fica no Na Cara do Gol. Lá no Twitter, visite @NaCaraDoGol, tudo junto, GOAL, a grafia de gol. E também temos um podcast específico sobre as 4 principais ligas europeias. Esse é o Estação PFF, em que eu, Amanda Viana, participo ao lado de Thaís Viviane e lá a gente cobre a Liga Inglesa, também a Espanhola, a Francesa e a Alemã. Bom, depois de toda essa introdução, agora eu trago aqui a minha companheira desse episódio, Camila Villarreal. E aí, Camila, tudo bem com você? Olá, Amanda. Olá, ouvintes do Conexão. Sempre um prazer estar aqui com vocês, trocando essa ideia, sobre a WSL. E vamos falar aí daqui a pouco do City e Chelsea, que tinha tudo para ser um jogaço. Até foi um jogaço para os neutros, mas para a torcida do City ficou bem amargo o empate, porque a arbitragem simplesmente estragou tudo. Mas vamos discorrer isso aí, do grande momento, do jogo, infelizmente, querendo ou não, foi o vermelho aleatório na Alex Greenwood. Mas vamos falar disso aí ao longo do programa. Bom, então vamos começar aqui com os resultados dessa segunda rodada de WSL, O Manchester United empatou com o Arsenal em 2-2, o Brighton perdeu para o West Ham por 2-0, o Manchester City e Chelsea ficaram num empate em 1-1, o Tottenham venceu o Bristol City por 3-1, o Leicester ganhou do Everton por 1-0 e o Liverpool, mais uma vitória das Reds em 2-0 sobre o Aston Villa, que perdeu o seu segundo jogo. Vamos começar com esse Manchester City e Chelsea, uma partida, como a Camila já adiantou, que veio com essa polêmica da arbitragem. E antes da gente entrar no jogo, eu acho válido entrarmos nessa questão da arbitragem. Eu, pessoalmente, não gosto muito de falar da arbitragem, mas não tem como. Foi um tema que pautou bastante
esse jogo, a árbitra Emily Hislop fez uma arbitragem com pouca conversa, muitos cartões distribuídos, né? E esse vermelho para Alex Greenwood no minuto 38, que acabou marcando a partida. A Greenwood já tinha recebido um cartão amarelo. E numa falta no campo de defesa do Manchester City, ela demorou alguns segundos para bater e a árbitra deu o segundo cartão amarelo para ela, ocasionando uma expulsão da defensora do City. Nesse momento da expulsão, o Manchester City já vencia a partida por 1-0. E, Camila, na minha visão, foi um cartão muito rigoroso. Eu fiquei com a impressão nesse jogo que a árbitra Hislop, ela estava com... Era pouca conversa mesmo. Pouca conversa, não tinha muito papo ali com as jogadoras, é um critério extremamente rigoroso e acho que ela não estava mantendo o critério, né? Eu via algumas ações mais fortes para o City e um pouco mais complacentes para o Chelsea. Eu não estou querendo dizer aqui que o Chelsea é mais beneficiado ou menos, eu acho que foi uma questão desse jogo e... Entendo que a imprensa inglesa está falando bastante sobre essa questão de, nessa temporada, termos uma nova regra, não uma regra, mas uma nova recomendação para a arbitragem, de coibir mais a cera, de coibir mais atletas xingando árbitros. Então tá ali meio que um rigor maior nesse ponto. Mas é preciso achar um equilíbrio, na minha visão. Se em temporadas anteriores muitas faltas duras passavam batido ou muita cera passava batido, não é você punindo cada respiro que vai resolver isso, né? Não é você punindo ali um tempo em que, na minha visão, a Greenwood, ela não estava fazendo cera, ela estava esperando as suas companheiras abrirem, olhando o jogo, olhando as opções dela. Não era um jogo que estava com esse clima de cera, então eu acho que faltou o feeling da árbitra nesse ponto, né? O futebol, ele é muito de feeling também, de você ver, porque cada jogo é um jogo, cada jogo tem uma história. Então eu acho que nessas primeiras 2 rodadas da WSL tá faltando um pouco disso ainda, de você conseguir equilibrar essas recomendações, de ter uma arbitragem um pouco mais rigorosa do que em anos anteriores, mas também saber que você tem que levar na conversa, que é preciso haver um respeito de ambas as partes, né? Não só de jogadoras e treinadores, mas também da arbitragem perante eles, e ter uma consistência nos critérios. Então acho que esse vai ser um desafio, Camila, para essa sequência de campeonato, para que não se perca, para não pode perder a mão, né? Eu queria saber o que você achou desse lance, a sua perspectiva, não só desse lance, mas também da arbitragem aí. Olha, a arbitragem foi totalmente porca no jogo. Ela até começou bem, apesar dos cartões só pro City. Fizeram um levantamento, foram mais de 10 cartões. Só 3 foram para jogadoras do Chelsea. E aí ela passou muito a mão pro Chelsea, passou sim, faltas que eram para cartão, e ela não deu cartão. E aí quando não era cartão, ela dava cartão e sempre para o City. Estou dizendo que a arbitragem é tendenciosa? Não, porque toda semana tem erros. Então, essa semana foi o City, semana que vem vai ser outro. Semana que vem pode ser o Chelsea prejudicado. E assim continua, porque a culpa, na minha visão, e de muitas pessoas na Inglaterra, né, eu sigo muitos torcedores do City e jornalistas, etc., de lá, e eles falam que a arbitragem é ruim, a arbitragem é fraca, a arbitragem é nível Brasil, vamos dizer assim. E por não ter o VAR, tudo bem, o VAR na Inglaterra está em xeque, muita gente está reclamando que realmente o VAR está errando muito lá na Premier League, mas o feminino está muito pior. Tem muitos árbitros sem capacidade de estarem apitando um jogo de primeira divisão. Foi uma arbitragem muito amadora, assim, acho que nem dá para falar amadora, porque nem no futebol amador tem tanto erro assim. E sobre o cartão da Greenwood, ela é uma pessoa no Instagram, ela contou quanto tempo levou da falta que foi cometida até o cartão propriamente dito. Foram 30 segundos. Isso é impossível isso ser considerado retardo de jogo aos 39 do primeiro tempo.
ela não demorou. Ela estava esperando alguém se desmarcar, alguém ficar numa posição melhor para ela poder passar a bola. E aí foi que a juíza entendeu retardo de jogo. Só que não faz sentido nenhum querer retardar o jogo com 38 minutos de bola rolando. Não faz sentido algum. Ela já tinha errado em vários cartões. Cartão na Kelly, cartão na Hemp. A Hemp foi expulsa, mas não era para ter sido, porque o primeiro cartão que ela toma, nem reclamação foi, porque ela realmente até reclama, mas não a ponto de tomar cartão, que ela reclama no lance do vermelho. E aí depois, numa falta que realmente foi falta, o City perde mais uma jogadora. Inclusive, na hora do gol, quando saiu o gol do Chelsea, só tinha 8 em campo, porque a Kennedy machucou, ela sentiu, acho que a panturrilha, e ela estava fora de jogo. Então, no lance do gol, tinha 8 jogadoras. Como é que defende assim? E o interessante, falando do City mentalmente, o time foi muito bem. Porque se fosse em outras temporadas, o City já estava todo lascado. Já estaria perdendo, sei lá, de 3-4-0. Porque o psicológico iria para o espaço. E mesmo estando com 9, o City ainda conseguiu chegar 2 vezes ao ataque com algum perigo. Não chegou na goleira, as goleiras não fizeram grandes defesas, por sinal. Fizeram até boas defesas. A Kate, a goleira, que é a terceira goleira do City, ela foi titular por opção do Taylor, porque nem a Roy Buck nem a McKeever estão lesionadas ou suspensas. E ela foi bem, fez boas defesas, nem uma assim grandiosa, mas defesas muito, muito importantes. E ainda assim, com 10 minutos de acréscimo, porque a juíza deu 8, e depois deixou a bola rolar por mais 2 minutos, então a bola 45, 55, foi uma hora de bola rolando mesmo, uma hora contadinha, 30 minutos. E ainda assim o City chegou ao ataque com 2 a menos. Isso também pode mostrar que o Chelsea está em declínio? Não diria declínio, mas o Chelsea ainda não é o Chelsea que a gente está acostumado. Eu já vi apresentações do Chelsea bem melhores do que a de domingo, e me surpreendeu realmente o mental do City não se esfarelou. Tudo bem, a Hemp estava meio esfarelada já, o mental dela, tanto que quando entra a Shaw, eu não teria tirado a Kelly, eu teria tirado a Hemp. A Hemp estava meio... como é que eu descrevo? Ela estava já... Eu tava sentindo que ela ia ser expulsa mesmo, ela deveria ser substituída e não a Kelly. E o que mais me irritou depois do jogo é que o City não recorreu do vermelho da Greenwood. Ele poderia ter recorrido, que teria ganhado tranquilamente, porque foi totalmente arbitrário. Inclusive, enquanto a gente está aqui gravando, tá passando Copa da Liga, City e Everton. Inclusive, está sendo transmitido aqui numa plataforma que o Everton tem conta. E a Greenwood não tá jogando, quer dizer que ela pegou o vermelho mesmo, assumiram, e agora vai ficar 3 jogos fora. Um desfalque de 3 jogos da Kelly, da Hemp e da Greenwood é muita coisa mesmo. O elenco já é curto, e sem essas 2 jogadoras por 3 jogos, beira o absurdo. E o City não recorreu. Eu acho que teria ganhado, pelo menos da Greenwood. Da Hemp eu já não sei. Camila, eu acho que as duas não ficarão esses 3 jogos, porque os 3 jogos são para vermelho direto quando há conduta violenta, pelo menos é o que diz a regra. E como elas tomaram um segundo amarelo, eu acho, na minha visão, será um jogo só. Só que eu não cheguei a ver nada oficial da FA falando sobre isso. Bom, vamos torcer que sim, né? Realmente essas regras de cartões são um pouco diferentes aqui do Brasil. E bem lembrado, realmente são 3 jogos em vermelho direto, né? Teve o amarelo antes. Tomara que seja só um jogo, né? Jogo de Copa da Liga, por mais que seja o Everton, ainda é um jogo mais tranquilo, porque o Everton também colocou o time misto, o City aqui tá todo reserva, então não vai ser tão prejudicial. Agora, se for mais de um jogo, aí realmente lascou. Mas no jogo mesmo, até a expulsão, o time estava indo bem, estava avançando, tanto que o gol da Kelly sai no chute de fora da área, uma coisa até difícil de ver no City, com o passe da Fowler, que eu há muito pedi ela no time titular, ela foi titular, a Chelsea entrou só no segundo tempo, como eu já disse. E o ataque tá muito interessante de ver, tá bem fluido. Eu até comentei com a Amanda em off, durante o jogo, que o ataque tá bem fluido. Assim, elas estão se movimentando mais, tá tendo mais revezamento do time, né, que até temporada passada não tinha. Ele tá mudando o time, e isso é bom, e sem perder a qualidade. Então o elenco parece estar bem melhor do que nas temporadas anteriores, tanto no físico como no mental. E do lado do Chelsea me surpreendeu como elas não sei se elas estavam... Eu não vou ter que elas entraram de salto alto,
mas era um Chelsea muito aquém do que a gente conhece. A Lauren James jogou muito, sim. Ela foi, pra mim, a jogadora mais perigosa do Chelsea. Foi um pouco imprudente ali em alguns lances, foi. Mas tudo bem, pra ela sempre passou um paninho. Pra eles, no caso, a arbitragem, não eu, pelo amor de Deus. Mas ela foi a jogadora mais perigosa do Chelsea e o Chelsea não conseguiu infiltrar no meio campo do City. O City deitou e rolou no meio campo praticamente. Mesmo a Hasegawa, na minha humilde opinião, está um pouco... como é que eu vou dizer? Ela não estava no seu máximo. Ela foi bem, mas ela perdia muitas bolas. O duelo físico dela, ela tem desvantagem, naturalmente, por ela ser mais baixinha, né? Mais magrinha. Mas ela perdia muito mais bola direta. Ela não estava legal, mas assim, normal. Ela não é um robô, não tem como ser perfeita em todos os jogos. Mas mesmo assim, o meio campo do Chelsea estava bem aquém do que a gente conhece. Eu fiquei até surpresa, porque em outros tempos, o Chelsea teria ganhado o City. E ainda assim, com 2 a menos, o Chelsea não ganhou do City, só empatou assim, 95, porque a juíza deixou até empatar. A juíza deixou rolar a bola até empatar. O que mostra também que o Chelsea não é tão forte quando vai jogar em Manchester, no Joye Stadium, que agora o estádio tem Nami Rights, de uma empresa que faz produtos para bebê, madeiras, chupetas, essas coisas. Agora o estádio com Nami Rights. Acredito que seja o primeiro da WSL, que tem a Nami Rights próprios do time, né? Não é estádio alugado, vamos dizer assim. E assim, a minha análise é essa. Fiquei muito feliz com o posicionamento do time, né? A raça que o time apresentou, porque foi totalmente prejudicado, não posso nem cobrar. Fiquei triste com o empate, porque o City segurou muito, mesmo com 2 a menos e 3 a menos no lance do gol, né? Que foi em cobrança de escanteio, aí o rebote sobrou pra Guro Reiten e ela marcou. Mas o City foi muito, muito guerreiro, viu? Só não fez mais um mesmo porque a bola não entrou. Porque em outros tempos eu acho que teria entrado sim, viu? Assim, eu tô com você sobre a questão do City. Me impressionou bastante a postura do City com e sem a bola, tanto quanto a equipe estava com uma jogadora a menos, né, depois da expulsão da Greenwood, mas também antes. O City era a melhor equipe com 11 contra 11. Acho que permaneceu a melhor equipe até boa parte do jogo, mesmo com uma jogadora a menos. E, Camila, algo que eu queria trazer para cá é a disposição mesmo da equipe no campo de ataque, que eu acho que tá conseguindo fluir bem, como você falou, essa parte ofensiva, né? O City jogou dessa vez com a Esme Morgan, a Laia Alexandre, as duas de laterais, a Morgan na lateral direita e a Laia Alexandre na lateral esquerda, e na zaga a Alana Kennedy e a Alex Greenwood. Quando a equipe tinha a bola, o posicionamento da Laia Alexandre era diferente. Ela era uma lateral que ia para o meio-campo, ou seja, ela formava uma dupla de meio-campista com a Hasegawa. Então o time fazia uma saída de bola com as 3 jogadoras, Esme Morgan, Alana Kennedy e Alex Greenwood. Aí à frente das 3 tinha uma linha com 2 jogadoras, né? No caso, a Hasegawa e a Laia Alexandre, que atacava por dentro. E aí a gente tinha a Filipa Angeldal um pouco mais à frente, a Jill Hood um pouco mais à frente, abertas nos 2 lados a Mary Fowler e a Chloe Kelly, e a Lauren Hemp trabalhando por dentro. Então uma equipe que se movimentava muito. Por exemplo, a Hood diversas vezes pisava na área ou trocava com a Kelly, né? A Kelly vinha trabalhar um pouco mais por dentro, a Hood trabalhava um pouco mais pelo lado esquerdo. Então um City que começou a temporada, na minha visão, com boas conexões, boas associações. Lógico, ainda não é uma equipe perfeita, né? A gente está só na segunda partida, mas a ideia é bem interessante e vejo um time mais consistente do que na temporada passada. Vamos ver como é que isso vai dar sequência, porque as outras equipes vão passar a aprender como esse City está jogando e vão tentar armas ali para neutralizar isso. Sem a bola, um ponto que acho que foi vital, Camila, para isso que você falou, né, que o meio-campo do Chelsea teve muita dificuldade, foi a forma como o Manchester City se posicionou na marcação. A gente viu um 4-1-4-1, ou seja, as 4 jogadoras de defesa
Morgan, Kennedy, Greenwood e Alexandre. Uma peça à frente delas, que era a Hasegawa. Aí depois uma nova linha de 4, formada pelas duas interiores, a Dilhurd e a Angeldal, e pela Kelly e pela Fowler abertas, e aí a jogadora mais à frente, né, para fazer a primeira marcação de todas, que é a Hemp. Então, com essa formação, o City ocupou muito bem os espaços e tirou o conforto da saída de bola do Chelsea e marcou muito bem a Erin Cuthbert e a Sophie Ingle. Então, com isso, o Chelsea teve muita dificuldade de progredir mesmo em campo. A Jessie Fleming não fez um bom jogo, ficou muito apagada. Então, os momentos em que o Chelsea conseguia chegar com um pouco mais de qualidade no campo de ataque era quando a Lauren James vinha buscar essa bola no meio, para tentar, ou numa condução veloz, ou num lançamento, municiar a Guro Reiten e também a Mia Fischel. Foi um jogo bem complicado para o Chelsea, mesmo com uma jogadora a mais, né? A Emma Hayes fez algumas modificações, a Sam Kerr entrou no lugar da Mia Fischel. Depois do jogo, a Emma Hayes até falou que a Fischel sentiu uma questão muscular, então a Kerr acabou entrando antes do que o Chelsea gostaria, lembrando que a Kerr está voltando de uma lesão. Veio também a Tchankovic, por exemplo, mas essas mudanças não conseguiram dar o dinamismo necessário ao Chelsea, e o Manchester City se posicionou muito bem, se defendeu muito bem, nem parecia que o City tinha uma jogadora a menos naquele ponto. Então, fiquei realmente impressionada. E aí, para olhar para o lado do Chelsea também, acho preocupante essa performance do Chelsea, porque em momento algum do jogo, seja com 11 contra 11, o Chelsea com uma jogadora a mais ou o Chelsea com duas jogadoras a mais, as Blues se sentiram confortáveis na partida. Defensivamente, deixando alguns espaços e sendo envolvidas pelo sistema ofensivo do City. E na parte ofensiva do Chelsea, faltou movimentação, faltou dinamismo, a equipe pecando muito na execução. A Ashley Lawrence não fez uma boa partida, mas lógico, acho que a gente tem que considerar que esse time do Chelsea tem algumas novas jogadoras, então ainda estão tentando esse entrosamento. Tem algumas jogadoras que estão voltando de lesão, a própria Kerr, a Erin Cuthbert, né? Ela teve um problema em julho, então ela tá começando a voltar agora. É um início mais lento de WSL do Chelsea? Mas eu acho que não é para alarmar. Mas eu fiquei preocupada nesse jogo porque a equipe em momento algum conseguiu se mostrar confortável na produção. Vamos ver agora na sequência do campeonato, né? As soluções que a Emma Hayes vai trazer, as jogadoras pegando mais ritmo. Lembrando que o Chelsea ainda tem, né, no futuro para estrear uma Catarina Macario, ela que ainda está na recuperação da lesão do joelho, mas isso é algo que a gente vai ter que esperar para ver. E Camila, eu só queria trazer mais uma informação aqui. Eu estava lendo uma matéria do The Athletic, muito interessante, da Charlotte Rappur, sobre arbitragem. E essa matéria foi não é que foi uma entrevista. O The Athletic pôde participar da reunião de arbitragem da Rebecca Welch com a comissão de arbitragem na FA, né? Na WSL, há uma reunião com os árbitros para analisar a performance deles em cada jogo. E no caso, essa reunião foi válida da partida entre Aston Villa e Manchester United, do jogo da estreia, que a Rebecca Welch apitou. E aí na matéria, a Charlotte Rappur, ela descreve o que aconteceu, né, que eles analisam lance a lance de punição de cartão amarelo, ou um lance que foi de cartão vermelho, que no caso teve naquela partida, o vermelho direto para Kirsty Hanson. O que faltou, no caso, uma falta na beira da área da Maia Letícia na Ebony Salmon. Então achei uma matéria muito interessante, acho que até pra gente ver como é que acontece isso, né, essa variação, o árbitro dando opinião. Mas vamos ver como é que vai ser esse tema arbitragem, porque não é um tema que ficou
apenas para esse jogo, né, entre City e Chelsea. Então eu espero que nas próximas rodadas a gente consiga ter um equilíbrio, até para favorecer o jogo, né? Porque foi uma partida irritante. Eu confesso para você que esse City Chelsea ficou um jogo irritante por causa dessa confusão, dessa falta de critérios, na minha visão. Mas vamos ver. E Camila, vamos então passar para o próximo jogo? Porque esse não foi o único clássico da rodada, né? No caso, o clássico que abriu a rodada foi o Manchester United e o Arsenal. Esse jogo ficou num 2-2 e não temos hoje, né, nenhum representante aqui nesse Conexão para falar especificamente sobre essas duas equipes, então eu e Camila vamos bater um papo sobre United e Arsenal, mas foi uma partida bastante movimentada, em que o Arsenal saiu na frente do placar, o United conseguiu uma virada, e aí, nos últimos minutos, a Chloe Lacasse entrou e marcou um golaço. Camila, um jogo em que o Jonas Eidevall, ele trouxe uma escalação um pouco diferente, né? Trocou algumas peças e mudou a sua goleira. Ele colocou Sabrina D'Angelo, que vinha sendo muito pedida, no lugar da Zinsberger. E o primeiro gol, no caso do Manchester United, ele vem num vacilo ali da D'Angelo, que não conseguiu cortar um lançamento que era para a Lia Gotham. Mas eu não queria falar especificamente sobre esse lance. Foi uma zaga do Arsenal que não mostrou muita segurança nesse jogo. Foi uma zaga que ofereceu alguns espaços para o Manchester United e os 2 gols do United no jogo vieram de falhas do Arsenal. Então é um ponto que acho que o Eidevall ainda está procurando esse equilíbrio, né? Vale lembrar que o Arsenal perdeu a Rafaele para essa temporada, uma perda muito grande. A Lia Williamson está lesionada, né? Recuperando da lesão no ligamento cruzado anterior. Então o Eidevall está tentando encontrar ainda esse equilíbrio e não veio nessa partida contra o Manchester United. Em 2 jogos o Arsenal já tomou 3 gols. Mas se a gente for falar também da parte ofensiva, foi um Arsenal que conseguiu ser superior ao seu jogo de estreia contra o Liverpool, né? As movimentações ali do ataque muitas vezes conseguiram colocar ali as jogadoras em boas condições no terço final, mas faltou execução. O time não conseguiu ser preciso. Pressionou muito bem a saída de bola do United em diversos momentos do jogo, então tirou o conforto de algo que o United gosta. É uma equipe que gosta de ter a bola, que gosta de sair com a bola dominada, mas o Arsenal soube fechar esses espaços, principalmente com a sua primeira linha de marcação, Kim Little, a Stina Blackstenius e a Alessia Russo, mas não conseguiu aproveitar quando roubava a bola, não conseguiu capitalizar sobre os erros. Mas achei um jogo mais equilibrado do Arsenal, a dupla de meio-campistas funcionou bem, a Lia Valt e a Vitória Pelova, acho que elas fizeram um bom jogo, conseguiram muitas vezes encaixotar ali a Hayley Ladd e a Katie Zellen no meio-campo do United. Então, acho que houve evolução na equipe do Arsenal, mas precisa ser mais letal, precisa aproveitar mais as suas chances, porque acabou deixando o United entrar no jogo, foi perdendo as suas chances, a sua defesa não estava tão segura e o Manchester United foi entrando na partida, né? Agora, para falar um pouquinho do United nesse jogo, vejo a equipe do Mark Skinner num caminho de evolução. É um time que mudou algumas peças, né? Acho que os desfalques de Iona Batlle e Alessia Russo para essa temporada ainda pesam, porque as substitutas ainda estão ambientando ao clube, ainda estão no entrosamento mesmo. Então, creio que é uma questão que vai levar um certo tempo para esse time encaixar, para esse time conectar.
mas é o Manchester United que tem bons momentos nas partidas, precisa ser um pouco mais consistente. No seu ataque, tem boas jogadoras para pressionar, né? A Geise é uma jogadora que ainda não marcou, mas está trabalhando bastante para o time. A Lucia Garcia é outra que está trabalhando bastante para o time. Mas veio do banco, vieram, né, no caso do banco, peças para conseguir dar ali algo a mais. A Melvine Malar entrou muito bem nesse jogo. A Renata Miyazawa também entrou muito bem na partida. Então acho que o Mark Skinner nessa temporada ele tem mais armas para sair do banco e tentar mudar o cenário do jogo. Então isso é algo que o United pode mostrar mais, né? Porque na temporada passada eu via o banco do United um pouco mais reduzido em termos de qualidade e opção para impactar numa partida. Nesse ano, pelo menos nesse início, a gente já está vendo um pouco mais sobre isso. Então, vamos ver, né? A equipe poderia ter saído com a vitória, porque o gol do Arsenal saiu já nos acréscimos, mas é um empate num jogo bem difícil. Foram rodadas iniciais complicadas para o United, que pegou o Aston Villa na primeira rodada. Então vamos ver como é que seguirão, né, as Red Devils nesse campeonato. Camila, para a gente poder continuar nesse assunto United, né, porque estamos gravando esse episódio no dia 11 de outubro, uma quarta-feira, e no dia 10 de outubro tivemos a ida dos playoffs da Champions, né, nessa fase prévia da UEFA Women's Champions League, a primeira partida entre Manchester United e PSG, o jogo que foi na Inglaterra e terminou em 1-1. O United saiu atrás do placar, gol da Tabitha Chawinga, do PSG, e conseguiu o empate com Melvine Malar, que conhece muito as francesas, né? A Malar que é uma jogadora do Lyon, ela está emprestada para o Manchester United. Queria que você falasse um pouquinho desse jogo. A Geise não foi titular nessa partida, o Mark Skinner falou que ela sofreu uma pancada no jogo contra o Arsenal e com isso ela não estava 100%, ela só tinha 45 minutos, então eles optaram por colocá-la ali no início do segundo tempo, né? Logo no intervalo. Então, como é que você viu essa estreia do United na Champions e também o impacto que a Geise teve nessa partida? Olha, a Geise, ela tá no terceiro jogo oficial, né, contando os 2 jogos da WSL e esse da Champions, mas parece que ela tá a vida toda no United, como ela se adaptou bem, né? Claro, ela tem margem para evoluir, para se adaptar mais ainda, mas ela começou muito bem. Ela, mesmo os 45 minutos dela foram melhores que os 90 de muitas outras jogadoras. E aí tem ela, Melvine Malar, que entende de Champions, né? Ela deve ter, acho que são 2 ou 3 títulos, não vou lembrar agora de cabeça, pelo Lyon. E Lucia Garcia é um ataque muito bom do United. O professor Mark Skinner tem um plano. Quando eu disse que ele era um bom treinador, foi até numa live que eu disse no ano retrasado, se não me engano. Riram de mim, falaram que eu tava errada, porque ele treinava o Orlando Pride, não sei o que, como se o Orlando Pride fosse parâmetro para qualquer coisa. Ele é um bom treinador, e agora que ele tá com mais peças, como a Amanda bem frisou, ele vai fazer um trabalho muito melhor. Como falei da Geise, né, o gol eu acho que é só questão de tempo mesmo, porque se fosse em outro time talvez ela até já tivesse marcado, porque ela tá muito bem, ela tá muito bem. Pelo lado direito, parece que ela é especialista ali, ela é uma das melhores ali. Como eu falei, o gol é só questão de tempo mesmo. Já do lado do Arsenal, a Lyle foi uma boa contratação, mas eu não sei por que renovaram com a Arbit. E o Esther também foi boa contratação, então deu uma reforçada legal na zaga. Longe do ideal, porque deveria ter, pelo menos pra mim, deveria ter contratado mais uma zagueira. Mas a Arbit, ela não tem, ela não é aquela... A idade chega pra todos, não tô dizendo que ela é velha, estou dizendo que ela não tem mais a impulsão de antes, a velocidade de antes. Às vezes a cabeça manda, mas o corpo não obedece. Então, eu não teria mantido, já que ela ficou, né, já que renovaram com ela, eu não deixaria ela no time titular no clássico. Eu deixaria ela no banco pra entrar no segundo tempo ali e fechar a casinha, se por acaso o Arsenal tivesse com alguma vantagem, se fosse outra situação de jogo. E no caso das goleiras,
A Zinsberger teve esses momentos, mas pelo menos vendo de longe, nunca inspirou tanta confiança assim na torcida. Quem gosta dela é porque é muito fã dela. Ela nunca inspirou tanta confiança. E a D'Angelo eu não posso falar muito porque eu não a conhecia antes do Arsenal, né? Não posso opinar sobre. Mas falhas acontecem a todos os goleiros, todas as goleiras. Então vamos manter o mérito com a Lacasse mesmo, que foi uma boa contratação, por sinal. Foi um acerto, foi um golaço, então o mérito é mais da Lacasse do que uma falha da goleira propriamente dito. Mas eu ainda manteria a D'Angelo para os próximos jogos, porque é nova e tem margem. E a Zinsberger já tá meio que aquele prestígio da Zinsberger não tá legal, né? Então deixa ela no banco, preserva, não vai mandar embora mesmo em janeiro, então deixa até continuidade pra D'Angelo que é melhor. E 2-2 pra mim foi até uma surpresa, porque eu esperava mais gols. Porque o ataque do Arsenal é bom, que reforçou com a Russo. O ataque do United muito bom, com reforços da Geise e da Malar, que pra mim são reforços de peso. E ter ficado só no 2-2 pra mim é surpreendente, viu? Eu esperava mais gols. Pelo menos que a Geise desencantasse, né? Pelo menos, já que ela gosta de jogo grande, desencantasse. Mas o gol da Geise, gente, é questão de tempo, tá? Você pode ficar tranquilos que a qualquer momento ela marca. Eu espero que não seja contra o City, quando tiver o derby, que se não me engano é em novembro, o primeiro derby. Então, por favor, não marque contra o City. Mas o gol dela acho que sai logo, viu? É só questão de tempo mesmo, porque adaptada ela já entendeu o time, como funciona, e tá melhorando cada vez mais. Como você bem pontuou, ela não foi titular por causa de uma pancada. Então, acredito que no jogo da volta, lá na França, e nas próximas rodadas, a Geise já esteja firmada no time titular mesmo, viu? Bom, e então pra gente fechar esse clássico, né, Manchester United e Arsenal, um pontinho muito bem-vindo pro Arsenal, porque uma derrota aqui seria trágica, né, o time começar com 2 derrotas à WSL e perdendo para um dos candidatos aí a título e vaga de Champions. Então o Arsenal conseguiu esse ponto. Para agora, vamos ver na sequência, né? O Arsenal vai enfrentar o Aston Villa, mais um jogo muito difícil, né? Uma sequência complicada para as Gunners. Esse jogo será no Emirates, então há possibilidade aí de tentar essa retomada e buscar a sua primeira vitória na competição. O Aston Villa que também ainda não venceu, né? O Aston Villa vem de 2 derrotas. Então esse jogo vai ser muito importante para essas 2 equipes, Camila. E sobre a Champions, né? O United vai decidir a vaga na fase de grupos da Champions, né? Nesse playoffzinho com o PSG no próximo dia 18, é a próxima quarta-feira. Essa partida será disputada às 3 horas no horário de Brasília, né? Mando do PSG. Muito provavelmente deve ter algum streaming, né? Para todo mundo que quiser assistir. E como uma nota negativa, né, uma nota triste dessa tarde de quarta-feira, dia 11, que estamos gravando esse episódio, saiu a notícia que a Auriane Jean-François, meio-campista do Paris Saint-Germain, rompeu o ligamento cruzado anterior nesse jogo contra o Manchester United. Ela saiu lesionada ainda no princípio da partida e, infelizmente, essa lesão aí que ninguém gosta, né, uma lesão terrível no futebol feminino. Sobre o PSG, para mais detalhes, né, escute o Estação PFF, o podcast meu e da Thaís Viviane aqui do Planeta Futebol Feminino, porque lá a gente trata com mais detalhe as 4 principais ligas europeias. Partindo agora já para a reta final desse episódio do Conexão, vamos passar pelos outros jogos da rodada, né? Uma rodada que teve aí mais uma vitória do Liverpool em um jogo bem complicado. O início de tabela para as Reds, difícil, e o Liverpool sai com 6 pontos nesses jogos e sem sofrer gols. A única equipe que ainda não sofreu gols na WSL, as comandadas de Matt Bird, venceram o Aston Villa por 2-0. Achei um jogo bastante seguro do Liverpool.
A equipe tem conseguido uma boa disposição no campo defensivo, fechando bem os espaços. O trio de zaga, que já tinha ido muito bem contra o Arsenal, fez novamente um bom jogo contra o Aston Villa, né? A Jenna Clark, a Gemma Bonner e a Grace Fisk. Um bom entrosamento entre elas para cobrir as costas, para subir a marcação quando necessário. Mas eu vou falar aqui o setor favorito meu do Liverpool nessa temporada. É a dupla de meio campo, Fuka Nagano e a Mari Hübinger. A Hübinger, reforço do time para essa temporada, né? A austríaca veio para ficar. 2 partidas excelentes dela, ela que marcou um dos gols contra o Aston Villa, né? O gol que deu início a essa vitória. Um entendimento muito bom ali com a Fuka Nagano. São 2 jogadoras técnicas, mas que têm conseguido fechar muito bem os espaços, são consistentes nos duelos, pelo menos tem sido dessa forma, e dão uma qualidade grande para essa saída do Liverpool. O Liverpool é uma equipe que, pelo menos nessas 2 primeiras rodadas, tem mostrado um DNA mais reativo, né? Não está propondo muito jogo, está sendo mais reativo. E a qualidade de passe da Hübinger e da Nagano, ela é vital para que a equipe consiga chegar no campo de ataque, consiga desafogar um pouco o seu jogo. Então, um início bem promissor aí das comandadas de Matt Bird. Lembrando que o Liverpool ainda está sem a sua principal contratação para essa temporada, né? A Sophie Roman Hogg, a norueguesa, que ainda se recupera de uma fratura no nariz que ela acabou tendo na data FIFA de setembro com a seleção da Noruega. A questão agora vai ser se a equipe vai conseguir manter essa consistência, que foi o problema para o Liverpool na temporada passada, né? O time até começou bem a WSL, mas acabou caindo de rendimento. Então vamos ver como é que vai ser esse ano. Já o Aston Villa, um pouco preocupante esse início, né? Porque a equipe, acho que o grande objetivo do Villa era tentar brigar por uma vaga de Champions, por mais que seja uma tarefa complicada para as Villains, mas um começo com 2 derrotas, Manchester United e Liverpool, e agora terá um jogo contra o Arsenal fora de casa. Então, pode começar aí um 0-3, né? 0 vitórias e 3 derrotas. Difícil para Carla Ward nesse início, mas tem muita qualidade. O Aston Villa, eu acho que é uma equipe capaz de recuperar na competição. Outra equipe que está 100%, o Leicester. Venceu o Everton, uma vitória necessária, né, para a equipe começar mesmo com 6 pontos. Eu acho que já dá um conforto para um Leicester que na temporada passada só foi conquistar a sua primeira vitória na WSL em 2023, lembrando que a temporada começou em 2022. Então, o Willie Kirk conseguindo aí um equilíbrio maior no time, uma pressão na saída de bola adversária bem interessante, conseguiu minar o jogo do Everton dessa forma. Então o Leicester vem forte, foi competente para vencer esse jogo, acho que dá para destacar algumas peças. A Peterman, que marcou o gol da vitória, Courtney Nevin, um bom início, a Rantala, contratação também para essa temporada, e a Nina Leitzig, uma fortaleza, né, no gol. Então, um início muito positivo para o Leicester, para as Foxes. Vamos ver se a equipe vai conseguir essa consistência. O Leicester que já tem um duelo mais complicado na próxima rodada, que é contra o Manchester United. Então, um teste mais duro aí para as comandadas por Willie Kirk. Seguindo nos jogos dessa rodada, acho que vale mencionar também a boa vitória do Tottenham sobre o Bristol City. O Bristol City começou mal, eu confesso que eu não esperava algo muito diferente do Bristol City, pela questão mesmo do investimento, da profundidade desse elenco. Eu vejo um elenco mais discrepante em relação às outras equipes, né? As outras 11 equipes dessa WSL, e o Tottenham teve uma vitória bastante tranquila, um 3-0 no primeiro tempo, muito rápido. A Olga Ahtinen, reforço para essa temporada, muito bem ali no meio campo. Marta Thomas marcando já o seu segundo gol na WSL
dessa temporada, né? Outra que foi reforço nesse ano para o Tottenham que ainda está sem Bethany England, sua principal jogadora, e a England não se sabe quando ela vai voltar a jogar, ela que está se recuperando de uma cirurgia. Então, assim, esse início com a Martha Thomas marcando é muito positivo para a equipe, né, comandada pelo Jan Robert William. Então, vamos ver como é que vai ser esse Tottenham, que na temporada passada foi um time muito ioiô, mais pro lado negativo, né, que teve uma sequência de 9 derrotas. Então, eu imagino que o Tottenham quer um ano mais tranquilo, e o Bristol vai ser bem complicado essa temporada para o Bristol. E se a gente for olhar que a equipe está com 2 derrotas e as próximas 2 rodadas vai pegar Manchester City e Arsenal, a perspectiva, pelo menos nesse curto prazo para o Bristol, ela é uma perspectiva muito difícil, muito complicada. Vamos ver se a equipe vai conseguir mostrar um poder de reação no torneio. E para fechar, né, o jogo em que garantiu a primeira vitória do West Ham no campeonato e a primeira derrota do Brighton, né? O Brighton, queridinho desse mercado, fez um mercado de transferências muito forte, mas acabou não conseguindo segurar o seu mando de casa nesse jogo. O West Ham conseguiu um gol cedo com a Kirsty Smith, um gol que deu uma tranquilidade para as Hammers, né, que tiveram um início complicado de temporada, perdendo para o Manchester City, mas fizeram um jogo bem consistente contra o Brighton, uma marcação interessante na saída de bola. A Riku Eki, japonesa, principal contratação do West Ham para esse ano, ela marcou o segundo gol e ela foi muito importante no gatilho da pressão. Ela, Viviane Sei, Lisa Evans fizeram um bom trabalho para tirar o conforto da construção do Brighton, né? O Brighton se viu muitas vezes encaixotado nessa marcação do West Ham, que conseguiu aproveitar os seus momentos com posse, né? E aí fazer o seu jogo também, controlar o ritmo. Então, um bom jogo das Hammers que deram uma boa resposta, porque a estreia contra o City tinha sido muito ruim. Um jogo em que o West Ham não tinha se encontrado. Então, uma boa resposta das comandadas por Raheem Skinner. Pelo lado do Brighton, não foi um bom jogo. Na estreia contra o Everton, o Brighton tinha feito um excelente primeiro tempo, mas na segunda etapa acabou baixando muito o ritmo. Nesse jogo contra o West Ham, o Brighton não conseguiu ganhar esse ritmo, não conseguiu estar confortável na partida, e isso acabou custando caro no fim. Vamos ver como é que será a recuperação das Seagulls na próxima rodada. Bom, pessoal, caminhando agora realmente para essa reta final, vamos passar aí a próxima rodada da WSL e passar também como é que tá a tabela de classificação, né? Primeiro a tabela de classificação, 2 equipes ainda estão 100% no campeonato, e aí que vem a surpresa, né? A liderança da WSL está com o Leicester tem 6 pontos e, olha, um bom começo das Foxes. Em segundo lugar, o Liverpool também com 6 pontos. Liverpool, a única equipe que ainda não sofreu gols no campeonato. Aí temos uma sequência de 3 equipes, né? O Manchester City em terceiro com 4 pontos, o United com 4 pontos em quarto e o Chelsea com 4 pontos em quinto lugar. Uma sequência de times com 3 pontos, ou seja, venceram uma partida e perderam outra. O Tottenham está em sexto com 3 pontos, o West Ham em sétimo com 3 pontos e o Brighton em oitavo com 3 pontos. O Arsenal tem 1 pontinho, o único empate aí, né? O Arsenal nessa rodada, né? O empate entre Manchester United e Arsenal, o empate entre City e Chelsea. Em 10º lugar, o Everton não pontuou ainda, assim como Aston Villa e Bristol City. Essa é a classificação da WSL. Agora vamos para os jogos da terceira rodada. Essas partidas vão acontecer nesse próximo final de semana, começando no sábado, dia 14. O Chelsea recebe o West Ham, 1h30 de Brasília, né? 1h30 da tarde, 13h30. E aí os demais 5 jogos acontecerão no domingo. Manchester United recebe o Leicester, 8 da manhã. O Manchester City recebe o Bristol City às 9 da manhã. O grande jogo da rodada, na minha visão, Arsenal e Aston Villa no Emirates Stadium, 10 da manhã, domingo, dia 15.
Brighton e Tottenham, meio-dia no domingo, e Liverpool e Everton, meio-dia e meia. Camila, chegamos nessa reta final do episódio número 37 do Conexão FA/WSL. Vale lembrar, né, um episódio especial, porque o Conexão é um podcast quinzenal. Mas como a segunda rodada da WSL foi marcada pelos clássicos, a gente não queria deixar passar batido, né? Não queria deixar acumular esse assunto, então viemos aqui com esse apanhado especial. Camila, sempre um prazer estar aqui com você nessa gravação. Deixo aqui um abraço para Patizene, para Alice Soares, para o Eduardo Costa, eles que não puderam estar nessa gravação, mas lança seu destaque final aí pro pessoal. O meu destaque final é que o City está ganhando. Nesse exato momento que a gente está aqui na gravação, está tendo Copa da Liga Inglesa, né, a Conti Cup, que mesmo sendo boicotada ano após ano, continua firme. E o City está ganhando de 1-0 do Everton com a implacável lei do ex, Jess Park fazendo gol pro City. Mas agora, não, sério, o gol realmente saiu, gente. É que, como a gente já repassou os clássicos, o meu destaque final é que o Chelsea precisou da ajuda da arbitragem para sair o gol. O empate foi que os acréscimos da juíza foi até empatar. Ela quis fazer de propósito, ela torce pro Chelsea? Não sei. Não, assim, supostamente, tudo no supostamente. Não, mas é sério, agora falando sério, a arbitragem na WSL é muito ruim mesmo. Então, assim, o Chelsea foi beneficiado desse jogo, no próximo pode ser o sorteado a ser prejudicado. O City foi prejudicado nesse jogo, pode ser beneficiado ou prejudicado de novo no próximo jogo também. Então, a FA precisa fazer alguma coisa para capacitar, né? Melhorar a capacitação da arbitragem. Eu não sei se a arbitragem é profissional, eu acho que não, eu não tenho certeza. Mas se não for profissional, ela urge ser profissionalizada, porque um clássico foi estragado por causa de uma decisão arbitrária, uma decisão burra, que ela não teve feeling para não dar um cartão vermelho com 38 minutos de jogo sem motivo, já que não foi agressão, não foi, quer dizer, foi um acúmulo de faltas, mas não foi uma falta, foi um cartão de uma falta inexistente. Então meu destaque vai ficar mesmo para a arbitragem fraquíssima e pelo fato de que o Chelsea, mesmo com 2 a mais, só empatou. Então, em Manchester, o Chelsea não se cria. E aproveitar para mandar um abraço, já que a gente está nessa de abraços, um abraço e um beijo para Kátia Valentim, que já estava reclamando aqui no Twitter porque o Arsenal não está jogando hoje. Não sei porquê, Kátia, desculpa. Mas eu acho que deveria estar jogando mesmo, porque o Arsenal vai jogar a Copa da Liga porque não classificou para Champions. Então vai jogar em algum momento aí, né? Esse mês, ou mais tarde no próximo, estreia na Copa da Liga. E também eu descobri recentemente que o pai da Lauren, o seu Lecão, ele é um ouvinte assíduo do nosso Planeta Futebol Feminino. Então, seu Lecão, se o senhor estiver ouvindo esse episódio, um grande abraço pro senhor, um beijo no seu coração. E, se possível, faça um livro da sua jornada na Austrália. O senhor deve ter muita coisa legal para contar da sua jornada acompanhando a Lauren na Copa. De verdade. É só isso que eu queria falar. Eu fiquei muito feliz de saber que o senhor consome o Planeta Futebol Feminino e curtiu nossa postagem do nosso retorno, né, no episódio anterior. Então, se o senhor ouvir esse episódio, deixa aqui meu beijo, meu abraço. E se puder compartilhar com a gente aí as suas vivências na Austrália, vai ser muito legal mesmo. E também um beijo pra Amanda. Foi muito legal essa gravação, meio em cima da hora por causa dos clássicos. Mas é isso, então um beijo pra todos e até o próximo episódio, Amanda. Foi muito boa essa gravação. Tamo junto, Camila, sempre uma parceria muito legal, né? E vale lembrar aqui pro pessoal que tá escutando esse episódio do Conexão FA/WSL, olha, fiquem ligados nos outros conteúdos também do Planeta Futebol Feminino, Estação PFF, tem também as lives, né, do PFF, os PFFs Debates,
que a gente fala sobre o futebol feminino em geral do Brasil. Temos uma cobertura agora da Copa Libertadores Internacional, Corinthians e Palmeiras são os representantes brasileiros, então fiquem ligados nos agregadores. No agregador, vá lá em De Primeira Futebol Feminino, que você tem acesso a todos os conteúdos do Planeta Futebol Feminino e também no YouTube do PFF, tudo fica salvo lá, assim como esse episódio número 37 do Conexão FA/WSL. Você pode também deixar comentários nos posts do Planeta Futebol Feminino com sugestão, me marca a Camila. Eu estou na @AmandaVSilva, tudo junto, e a Camila, @Cami_Vila Real, é isso, Camila? Isso, Cami_Vila Real, Cami com K. E Vila Real é a mesma grafia do time espanhol, que é para facilitar a digitação, porque tanto o L e tanto o R pode dificultar. Então, Vila Real é a mesma grafia do time espanhol. Então é isso. Se tiver sugestão, dúvida, um feedback, pode deixar lá nos comentários das postagens ou também nas nossas redes pessoais. Ficamos por aqui com esse episódio número 37 do Conexão FA/WSL. Na semana que vem a gente volta e voltamos na nossa programação normal, né? Quinzenal. E até a próxima, pessoal!